Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E hoje a gente está numa dinâmica diferente, a gente está numa mesa e eu estou aqui com 4 amigos que têm histórias maravilhosas para compartilhar e a gente vai começar esse papo ouvindo a história de cada um deles, beleza? Então, vamos lá. Eu estou aqui com Elson, Vaguinho, Sinara e Tarcísio. Então, cada um vai ter a oportunidade de contar um pouco da sua trajetória. Eu vou fazer uma pergunta única que todo mundo vai poder responder na medida que entender que faz sentido fazer as suas considerações. Quem você é e o que te levou a empreender? Quem começa? Bom, eu sou Elson. Estive por muitos anos no ramo do supermercado. E eu vim do interior de Goiás, trabalhava no Bradesco, antes um pouquinho trabalhei numa prefeitura, e por necessidade de trazer a minha família para um centro maior, questões de escola para os filhos, eu vim procurar algo em Brasília. Chegando no Gama, vi que o capital que eu tinha eu já não tinha mais chance lá, já estava bem desenvolvido. Aí eu fui então para o entorno, cidade de Valparaíso, o bairro Céu Azul. Montamos um mercadinho para a minha família e graças a isso crescemos. Hoje temos lá a loja já bem desenvolvida e estamos lá há 32 anos. Eita ferro! Bastante tempo. Uma história. Estamos lá com o supermercado Varejão. Já estive na política de Valparaíso, fui vice-prefeito. E é uma história interessante que um dia eu estava no caixa do banco e eu tinha vontade de montar um comércio. Aí chegou um senhor, eu conversando com ele, fazendo ali um depósito para ele, e ele era comerciante. E ele me disse que um dia, se eu quisesse colocar um comércio, que eu fosse para onde tivesse bastante pessoas, que passasse bastante pessoas em frente àquele estabelecimento. E eu vim ali para o Céu Azul, era um dia de domingo, a feira muito movimentada, e eu vi que tinha muita gente. Então foi isso que me levou a abrir um comércio naquele local. Então essa é a minha história de empreendedor. Lutei por muitos anos ali naquele bairro, passamos dificuldade, era uma área carente. Quando eu cheguei no município ainda de Lusiânia, e que tínhamos problemas de todas as naturezas. Aí emancipou, aquilo foi melhorando, hoje é um bairro que faz parte de uma cidade já bem desenvolvida, que é Valparaíso. Valparaíso, hoje eu estou lá como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então a gente tem alguns dados. Valparaíso hoje é a 4ª cidade no estado de Goiás que mais recebe CNPJs. Caramba! Tem mais de 30 mil CNPJs ativos. O forte de Valparaíso hoje é o comércio. Então, assim, eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de ter vindo para aquele lugar. Tive lá muitos resultados positivos no comércio e na minha vida familiar também. Então é isso, essa é a minha história em Valparaíso. Legal, depois a gente vai falar mais. Vaguinho, Bacana. e você, Vaguinho, como é que foi lá? Olha, minha história, assim, eu desde criança, eu já tinha tendência a estar no comércio, né? Minha mãe fazia pirulito, esse pirulito caseiro, eu vendia na porta das escolas. Eu e meu irmão, a gente vendia esse pirulito na porta das escolas, que era para ajudar no sustento. E final de semana a gente vendia picolé. Nossa, que legal. Né? Então, assim, desde criança a gente já tinha essa tendência, né? E o tempo foi passando, eu fui trabalhar no comércio, né?
Logo nós tivemos a oportunidade de estar no ramo de autopeças, né? Meu pai, ele conseguiu adquirir uma pequena loja lá na minha cidade, lá em João Pinheiro, Minas Gerais, e começamos. Lá nós ficamos uns 2 anos, mas no interior a coisa era muito difícil, muita concorrência, e nós tivemos a oportunidade. Tinha um ex-patrão meu que tinha vindo para Novo Gamo, tinha dado muito certo, e ele fez o convite, né? Hoje nós somos muito gratos a ele, e viemos para Valparaíso. Valparaíso nos deu a oportunidade, né? E viemos para o bairro Céu Azul, onde eu estou até hoje, já há 27 anos. Hoje, graças a Deus, nós temos a loja no Céu Azul e temos outra unidade também em Lusiânia, né? Já há 27 anos nessa trajetória, nessa luta ali. Eu sou muito grato a Valparaíso, que nos deu a oportunidade de poder trabalhar, poder criar família, né? Então, assim, com muita dificuldade, mas eu vejo no comércio, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, eu agradeço ao comércio, né? Muita gente fala que o comércio é difícil, né? Mas o comércio ainda é um ramo que te dá a oportunidade de crescimento. Então, eu sou grato, quero continuar, né? Eu acho que ainda tem um pouco de fôlego ainda para continuar e continuar com o Paraíso. Certo. Beleza. Tarcísio? Sou Tarcísio, atualmente eu trabalho com loja de imóveis. Além de imóveis, eu desde pequeno, né, desde 13 anos, eu sempre trabalhei com meu pai dentro de loja de imóveis. E aí, com 14 anos, eu já fazia as entregas. E montava. Né, porque ele me colocou para fazer o curso do Sebrae e eu não queria fazer de jeito nenhum. Passar o dia todo lá em Lusiânia para fazer, e aí acabou que eu fui. E desde esse tempo trabalho só com móveis, né? Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na prefeitura. Aí eu saí, passei 4 anos lá na prefeitura. Aí eu saí da prefeitura e falei, e agora eu vou fazer o quê? Vou voltar a trabalhar lá com meu pai. E isso eu já tinha casado com a Estrada. Aí, aquela dificuldade, né, de você abrir o ouvido com política, você sai, tinha acabado a campanha para prefeito, o meu pai era candidato na época, e aí a gente gastou, né, também, e aí meio que estava meio pintado o negócio. Eu fui trabalhar com ele de volta na loja. Aí fiquei ali uns 6 meses, aí eu falei assim, agora eu sou casado, sou pai de família, eu tenho que procurar um rumo, né? Aí conversei bastante, a gente decidiu abrir uma loja. Tinha um rapaz vendendo uma loja de imóveis, lá pertinho da loja do meu pai. E já estava montada a loja, estava funcionando. E o cara anunciou a loja para vender. Eu falei, mano, é agora que nós vamos comprar. Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar. Aí eu liguei, eu sou muito ruim para pedir as coisas para os outros. Eu tenho um tio meu que ele é gente boa, gosta demais da gente. Ele é profissional, liga pro meu tio, vamos ver se ele arruma esse dinheiro para nós comprar essa loja. Aí ela ligou, na mesma hora ele foi lá deixar aqui. Aí comprei uma loja. Com 20 dias eu tinha pago ele já. O próprio dinheiro da loja, né? E aí a gente veio, e eram móveis usados. E aí fui trabalhando, aí um ano mais ou menos eu falei, agora eu não quero mais mexer com móveis usados não, agora eu quero mexer com móvel novo. E aí saí atrás de gente de fornecedor, né? Achei alguns fornecedores em Taguatinga, em Minas, qual o nome daquela cidadezinha, perto de Goiânia, né? Era Nápoles. E aí a gente começou a mexer. Fui trabalhando. Aí hoje a gente, graças a Deus, está bem. A gente trabalha desse ramo. Mas é eu, porque a senhora era mais... Ela sempre está me ajudando. No começo, a gente, 10 horas da noite, estava eu e ela carregando móvel na cabeça. Eita, certo. E ela falava assim, nós é doido mesmo, né? Uma hora dessa nós carregando as coisas na cabeça. Esses são guerreiros. E aí a gente foi, acostumou. A gente tem uma vida tranquila, graças lá. Comércio, é que o meu lado me falou, comércio ele te dá oportunidade. Você está trabalhando ali, você já está pensando em outra coisa melhor. Olha, eu estou querendo expandir, estou trabalhando com uma coisa aqui, mas eu quero trabalhar com 2. E aí você vai melhorando e vai trabalhando. Agradeço lá ao meu pai, né, por ter ensinado.
Você faz ele de muita coisa, mas esse ramo de imóveis é o seu mais... domínio, não é quem identifica, que eu domino, assim, eu acho que você trabalhar com comércio, você tem que dominar ele, senão o cliente chega, eu quero isso aqui, aí você vai falar, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Então, é isso, a gente está lá até hoje, a gente fica lá no Céu Azul também, a loja, só que a gente vende mais para aqui para Brasília também. Entendi. E você, Sinai? O que você quer complementar aí? Fala primeiro quem é você e o que te levou a empreender. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o meu secretário, presidente do meu partido, PSD, o Elcio Vaguinho, nosso amigo lá e companheiro também de luta política em todos os sentidos, meu esposo. Cristiano, obrigado pelo convite. E eu sou Sinara Barros. Eu cheguei aqui em Brasília, sou maranhense, cheguei aqui em Brasília mesmo, no final de 99, eu entrei no Sudoeste. E eu comecei minha vida trabalhando muito cedo. Com 100 anos de idade, eu já estava trabalhando em casa de família. Não me envergonho do que eu fiz, eu deixei de fazer, eu vim de família humilde, onde a gente comia do que a gente plantava. E para eu ter o estudo, minha mãe me colocou para trabalhar na cidade vizinha, né? Estudar, cuidar da casa, dos filhos do dono da casa, para poder ter a oportunidade de estudar. E assim foi por muito tempo, até eu chegar na minha adolescência e a minha maioridade. Morei em algumas cidades, como Fortaleza, e sempre trabalhando assim e estudando, né? Aí cheguei aqui no final de 99. Interrompi meus estudos para poder trabalhar nas casas de família também. E aí era uma vida meio que complicada, porque era como se eu, adolescente, nunca ia para frente, nunca não tinha oportunidade. Pelo fato de não ter um apoio, pelo fato de não ter incentivo familiar. E então eu conheci um rapaz lá da minha cidade e eu liguei para ele, cara, me ajuda, eu preciso sair. Eu não aguento mais isso aqui, vamos fazer alguma coisa que eles possam me ajudar. Aí ele falou assim, que eu posso fazer, bora casar, que a gente ajuda. E aí foi uma coisa assim que eu, como é que eu vou explicar? Era como se fosse uma coisa que eu ia ajudar. E aí fui morar com esse rapaz. E aí foi onde eu comecei minha vida no Valparaíso, Céu Azul, em 2000. Ele falou assim, vamos morar no Céu Azul, que a gente tem condição. E aí ali a gente começou a tocar nossa vida. Nós trabalhávamos, aí a gente ele trabalhava no escritório de contabilidade em Finasa Sul. E eu comecei a acompanhar ele. E ali eu entrei na área de contabilidade, trabalhando muito tempo ali na Asa Sul. Aí depois de um tempo ele resolveu abrir um escritório lá no Céu Azul mesmo, que a nossa construção toda foi no Céu Azul. Lá eu tive minhas 3 filhas, tive um relacionamento mais ou menos de 19 anos, 30 e baixo, e não deu certo, a gente separou. E hoje a gente tem um relacionamento muito tranquilo, até porque quando você tem um relacionamento que não dá certo, você não tem que ter desavença e nada. A gente fez o que tinha que fazer, criamos nossas filhas, hoje ele tem uma vida, eu tenho a minha. E há 5 anos atrás eu conheci o Tarcísio e a gente está junto. E a gente tem uma vida muito tranquila, graças a Deus. Me ajudou muito com a minha filha adolescente. E aqui lá no Valparaíso foi onde eu terminei meus estudos. E foi onde eu me formei, foi onde eu criei minhas filhas. E é uma cidade que eu tenho um amor por ela. E eu vi a construção dela do zero, porque quando a gente mudou para lá, era só aquelas ruazinhas de chão. E desde então, a gente foi trabalhando ali, colocamos nosso escritório. Aí logo em seguida eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores. E aí eu peguei um amor pela política, eu já trabalhava lá na minha cidade também, e é que eu me envolvi mais ainda. E fui me envolvendo e apoiei por várias vezes candidatos a vereadores, todos ali juntos, e depois passei a trabalhar mais para majoritário.
E agora eu decidi enfrentar esse desafio de ser candidata. E estamos aí na luta, ver o que vai acontecer. Bacana, isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, que normalmente eu faço a pergunta para os meus convidados. E como eu tenho aqui 4 empresários, né, então, qual é o principal desafio na visão de vocês em ser empreendedor? O que é mais desafiador? O que é mais difícil, né, nessa missão de empreender? Olha, depois de 30 anos de comércio, eu te digo o seguinte, que a parte mais difícil é você conquistar o cliente. É uma parte muito difícil porque você tem para você conquistar um cliente a primeira vez, você tem um custo. Vamos um exemplo, se você gastar R$100, que todo cliente que vocês conquistam, você tem um custo para você levar ele na sua loja. Se você gastar R$100 para levar ele lá a primeira vez e você perdê-lo, para reconquistar ele, você gasta 200, o dobro. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. E depois, a parte tributária, porque se você não tiver uma boa assessoria, bons profissionais do seu lado, você paga caro por isso. Porque você vai ali acumulando alguns resíduos tributários, né? E lá na frente você vai pagar caro por aquilo. Então, para mim, essas foram as maiores dificuldades que eu enfrentei em manter o cliente e a parte tributária. E aí, concorda com o Elcio? Tem mais a acrescentar? Rapaz, essa parte tributária aí é o gargalo, né? Eu acho que é a principal. Assim, o comerciante hoje, eu sempre falo que o comerciante, ele é a parte, pelo menos no meu país, é que impulsiona e que movimenta a cidade. Não tem incentivo nenhum, incentivo zero, né? Então, assim, é uma dificuldade para o comerciante porque ele não tem incentivo de nada, ali é ele, e pronto, né? Hoje nós temos uma das maiores cargas tributárias, né? Então, assim, é uma dificuldade enorme. Outra dificuldade é, igual o Elcio falou, você conseguir manter o cliente. Você manter o cliente no seu comércio, manter aquela fidelidade do cliente, é muito difícil, porque você conquista ele. Para você conseguir manter ele, você tem que estar ali todo dia, né? Outra parte que eu vejo hoje é a parte dos colaboradores, que é uma parte muito difícil. Você tocar um comércio com um time de colaboradores a nível para atender seu cliente. É muito difícil. Hoje eu vejo uma das coisas mais difíceis, né? Você montar um time de colaboradores à altura para atender as necessidades dos seus clientes, do comércio, né? Então, assim, como eu disse, o comerciante ele é um guerreiro, né? Todo dia, outra coisa também que eu vejo hoje, uma dificuldade enorme. O comerciante hoje, ele passa apertado para acompanhar o desenvolvimento. Todo dia tem uma coisa diferente. É verdade. Todo dia tem uma coisa diferente. Então, ele tem que estar sempre investindo. Ele tem que estar sempre inovando. Atualizado. Ele tem que estar empreendendo todo dia, né? Até o nome fala, ele tem que estar empreendendo todo dia. No meu ramo é de autopeças. Você pode ver, todo dia só um carro diferente. Verdade. Né? Não. Todo dia só uma tecnologia diferente. Todo dia você trabalha com um sistema, todo dia só um sistema diferente para você. Verdade. Quando eu montei meu comércio lá em 97, eu trabalhava com sistema de ficha, era um manual. Seria o produto, você pegava a ficha, lá estava abaixo, o produto quase dava a ficha de novo. Depois veio o sistema de informatização, né? Aí esse sistema, todo ano ele muda. Ah, não, esse aqui do ano passado já não serve. Aí o comerciante, o empreendedor tem que ir lá,
adquirir novas máquinas, novo sistema. Então, assim, é muito difícil de acompanhar. Não é não fácil. Então, um gargalo, eu vejo empreendedor assim, sempre está inovando, tem que estar com o time alinhado, como o Elcio falou, para conseguir manter aquela carteira de cliente. E o incentivo fiscal, isso aí que pega. Tarcísio? Eu só falo que a parte, né, que atrapalha bastante é essa questão de imposto, né? Assim, que a gente trabalha sem incentivo nenhum. E aí, cada dia que passa, a gente ainda tem que tirar do nosso lucro, porque senão você não acompanha os outros. E você venda pela internet, você anuncia uma coisa aqui por R$100, o cara vê seu anúncio de R$100, ele põe por 80, aí pra você ganhar dele, você tem que pôr por 60. A concorrência desleal. A concorrência, entendeu? Às vezes você pega a concorrência, tem uma empresa grande, aí para você não perder, você passa por esse tipo de custo para você conseguir um cliente. Às vezes você consegue um cliente na primeira vez, depois ele compra alguma coisa que vai te dar um lucro para você tirar aquele prejuízo ali, né? Mas no ramo ali do meu comércio, a dificuldade é essa e outra coisa, né? Funcionário, você contrata funcionário, ele passa 2 meses trabalhando bem. Depois que entre 2 meses ele já não quer mais fazer nada. E aí você já fica naquela luta, a ver se você se estressa mais com um funcionário que com um cliente. Eu já na loja de trabalho, só trabalho a família. É eu, Sinara, meu irmão, tem um irmão meu que trabalha lá, e a gente se vira, trabalha até 10 horas da noite para poder dar conta de entregar os trem e tudo. Quando é noite do dia já tá cedo lá de novo, aí começa a juntar aquele cansaço. Um pouco você tá estressado. É o comércio. É o comércio. Mas é tipo um mais costume, né, amigo? Mas a parte que hoje mata a gente mesmo, assim, que trabalha bastante, é de imposto. Você vende uma coisa aqui, vai estar tudo, já vai no imposto. E essa vai excluir. E aí, Sinara? Eu acho também que deveria ter mais uma fiscalização nessa questão de comércio, porque há muitos comércios que não... Por exemplo, eu trabalho com loja de roupas. Aí lá eu tenho o sistema, eu tenho CNPJ, eu pago meu imposto, mas o colega do lado abriu e não faz nada disso. Você entende? Entendo. Eu acho que deveria ter mais um equilíbrio nessa parte. Em questão até mesmo de... Como é que eu vou explicar? Porque é injusto, entende? Eu acho injusto. Eu acho É que o que realmente certo uma é certo. concorrência desleal, né? Mas o que é certo tem que ser certo, entendeu? É só essa parte mesmo. E eu vou aproveitar que você está com a palavra. Eu sei que vocês aqui estão num projeto, né? Eu gosto sempre de usar a palavra projeto de candidatura, né? Então, eu observei que todos vocês, direto ou indiretamente, falam da questão da carga tributária, né? E a gente, quando fala de carga tributária, a gente também esbarra direto ou indiretamente na política, né? Então, eu quero dar, nesse momento, a oportunidade de vocês falarem do projeto de vocês, o que levou vocês a estarem trabalhando em política, né? Estarem envolvidos com a política, melhor dizendo, e o que vocês, de fato, entendem que precisa ser feito na região de vocês, para melhorar a vida do cidadão, para melhorar... Eu estou falando como leigo, então, de repente, tem alguma coisa assim, não, peraí, a nossa parte é essa, é nisso aqui que a gente está envolvido, vamos atuar aqui. Mas dá essa oportunidade para vocês falarem desse momento. A gente começou a falar do passado, da história, agora faz lá do futuro. E aí, como você é a dama, eu vou deixar você começar a falar sobre esse projeto. Então, vou começando da parte do começo do que eu penso, na parte política. A política, para mim, ou seja, para todo mundo ela é essencial. Não adianta dizer, eu não gosto, mas você está envolvida nela, direto e indiretamente. E no nosso bairro, ela é carente de muita coisa. Céu azul. Céu azul. E eu tenho um foco lá. Desde a época que eu decidi trabalhar na política, eu tenho algumas propostas de projeto. Por exemplo, uma delas
a gente precisa de agência bancária. Uhum. Lá é um bairro, um dos maiores bairros que a gente tem lá, Céu Azul. Nós temos muito comércio lá. E as agências são muito poucas. Aquelas agênciazinhas, né? Na crônica. A gente precisa de algo que dê mais um suporte melhor para o comerciante. Uhum. Entendeu? E questão de imposto eu vou deixar para o meu chefe ali falar. Legal. E outra coisa, dos meus planos, eu tenho muito projeto social. Eu venho trabalhando com isso há muito tempo e eu sempre fiz o meu melhor para ajudar o próximo. Eu nunca postei nada, nunca fui de estar divulgando, porque o que a gente faz, o que uma mão da outra não precisa estar falando e demonstrando. Você que recebeu e Deus está vendo. Uhum. Então, eu decidi entrar na política porque eu quero ampliar mais esse meu projeto. Não quer dizer que estando na política eu não vou deixar de fazer, mas vai me dar um up para eu conseguir mais objetivos, meus objetivos. Eu acredito que eu vou ter mais oportunidade de fazer melhor. E, além do social, eu tenho um projeto para tirar os cachorros da rua. Aquilo, para muitos pode ser besteira, mas para mim é muito importante. É tanto que eu já tenho lá em casa gato, eu já tenho cachorro atropelado, tudo que eu vejo eu levo para casa. Mas eu não vou dar conta de suprir tudo isso. Então, o que eu penso? A gente pode procurar meios de melhorar as zoonoses que hoje precisam de um suporte. Está funcionando? Tá, mas a gente precisa melhorar aquilo ali. Porque se eu levo um projeto que eu venha dar condições para os moradores carentes castrar os seus cachorros, os seus gatos, ou qualquer um dos animais que esteja dentro do padrão, vai melhorar os cachorros na rua, vai melhorar os acidentes, porque causa acidente. Uhum. E não é só matar o cachorro, é causar um acidente com a própria pessoa. Você entende? E outra coisa, que eu não queria falar desse projeto hoje, mas eu vou ser obrigada a falar. Eu fui adotada com 2 anos de idade. E no Nordeste, quando você tem filho fora do casamento, é uma cultura muito complicada, né? E minha mãe, quando ela casou, ela já tinha eu e meu irmão. E minha avó não aceitava ela em casa. E ela conseguiu um rapaz para casar, e esse rapaz falou que não aceitava ela comigo e por meu irmão. Então, o que eles fizeram? Eles se deram para outra família criar. Eu com 2 anos. Aí essa família me adotou, sou grata a eles hoje, porque eles me deram uma educação muito... Fugiu um pouco do assunto, mas é só para vocês entenderem. Fique em paz. Menos. E o que acontece? Essa família, que era do interior vizinho, a partir dos 5 anos eles começaram a abusar de mim. Então ali, o que acontece? O que eu quero dizer? Quando o seu filho ou sua filha chegar para você e ver que está diferente ou quer te mostrar algo, não deixa passar. Porque você não sabe o que está acontecendo com ele. Às vezes você fala uma besteira, mas não é. E por que ela não fala diretamente? Eu tiro por mim, porque eu era ameaçada. Ele me batia e era meu primo, sobrinho da minha mãe. Então ele me batia, ele me enforcava, ele fazia tudo. Se você falar para minha tia, eu vou terminar de te matar. Quando era 5 horas da manhã, minha mãe, minha filha, vai lá buscar água. Eu não queria ir, eu dava todas as indicações para não ir, mas ela me batia. Você tem que ir, que você é morta de preguiça. Você entende? E assim minha adolescência foi toda desse jeito. E aí, resumindo, que isso é uma história longa, e esse é um dos meus projetos que eu quero incentivar os pais a olhar mais para os seus filhos nas escolas. Tente uma cartilha de orientação para os adolescentes, para as crianças, porque isso é muito sério. Então, a gente precisa orientar os pais a esse tipo de coisa. A gente precisa mostrar que quando o seu filho, você tem que observar cada detalhe dos seus filhos. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Você tem que observar. Porque qualquer conversinha ali estranha, você vai atrás. Porque sempre tem um pé. É muito triste. É muito triste. Então, você tem que educar a sua criança para que ela confie em contar para você as coisas. Hoje, eu tenho um trauma muito grande porque eu criei minhas 3 filhas. A minha de 20 anos, ela não vai na esquina só. Porque o meu medo, eu transferi para elas.
Você entende? Então, assim, a consequência disso tudo vai para a vida toda. Toda. Eu tive problema na faculdade, eu tive problema na escola, porque, tipo assim, todo mundo que trabalhou eu já me senti excluída, tudo do jeito... problema mesmo no casamento. A forma que ele me toca, me lembra. Então, tudo isso é um tratamento que você tem que estar fazendo. Eu sou psicanalista também. E a gente, infelizmente, quando atende, a gente pega algumas pessoas com situações muito semelhantes. Porque se você não cuida, se você não trata, você traz isso para a sua realidade. Eu sofro muito com isso. Hoje não, hoje eu sou mais... Eu já sei como é que eu vou te explicar. Eu já sei lidar com a situação. Eu já sei lidar, sabe? Mas mesmo me machucando, deu uma recaída ali, mas eu consigo erguer. Mas tem muitos que não dá conta, tem uns que se matam, tem muitos que fazem muita coisa. Entende? Perdão. E esse é um dos meus trabalhos que eu quero trabalhar em cima desse assunto. Com os adolescentes, com mulheres que realmente necessitam. Isso é muito relevante. E são muitos outros projetos que eu tenho para a política. E que, se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar bastante nesses aspectos. Então, Tinha uma ferida ali que eu passei aqui. e eu posso até... A gente está vendo muita ocasião mesmo, porque, tipo assim, a gente não está indo numa campanha, a gente está só numa pré-campanha. Não pode nem estar falando muita coisa, mas a gente tem muitas outras propostas que vêm beneficiar muito o nosso bairro. E voltando ao assunto do comércio, a gente precisa, sim, melhorar em questão de incentivo, porque isso é bastante promissor para o comércio. E quanto a essa parte do imposto, essas coisas assim, eu vou passar para o Elcio, porque ele é mais experiente do que eu. Eu faço a palavra para ele. Peço desculpa pelo desabafo. Que isso? Você está em casa. Aqui é o lugar. Olha, a situação é a seguinte: eu já fui secretário de Finanças na prefeitura, na vida pública, já fui vice-prefeito. E é o seguinte, a máquina pública, ela tem um custo. Ela precisa ser mantida. Saúde é cara, educação é cara. E em relação a incentivos fiscais, só o Estado e a União conseguem dar incentivos fiscais para empresas. Porque, a não ser prestadores de serviços que pagam o INSS, que é Imposto sobre Serviços, o restante não é do município. Então, o município tem muita pouca coisa a fazer. Porque o município só fica ali com INSS e IPTU. O restante vem por parte do governo do estado e do governo federal, que dificilmente concede alguma coisinha. O governo, a máquina pública está faltando dinheiro, ele sobe os impostos. Às vezes aí com a empresa grande, para instalar no município, ou para instalar no estado, dá alguns incentivos ali durante um período, 5 anos, 10 anos, para a empresa vir instalar e gerar empregos. Então, assim, em relação a incentivos, o que eu vejo é isso, é uma situação bem delicada de lidar, porque ninguém quer abrir mão porque necessita daquele dinheiro. E em relação à política, eu sou presidente do PSD em Valparaíso de Goiás, qual a Simária está lá pleiteando uma pré-candidatura a vereador. O Vaguinho, ele não está no meu partido, mas é um companheiro político da gente, que nós temos lá hoje, o nosso candidato a prefeito já é bem definido, que é o Marcos Vinícius. Vai fazer parte da base do prefeito Pablo Mossoró. E, como nós já temos um candidato a prefeito definido, nós pleiteamos lá vice para o Vaguinho. Nós, por sermos um bairro grande do comércio, nós estamos tentando emplacar ele lá para vice. Queremos muito que ele seja o nosso vice-prefeito lá para nos representar, ele, Sinária. Então é isso.
A política, às vezes, é um pouquinho complicada, a gente esbarra em algumas dificuldades. Eu mesmo entrei para a política porque eu tinha um sonho. Eu vim de uma cidade do interior de Goiás, onde tinha tudo. Quando eu cheguei em Valparaíso, no bairro Céu Azul, não tinha nada, porque fazia parte de Lusiânia e Lusiânia cuidava mais lá. Fomos atrás de emancipar, conseguimos. Hoje é uma cidade que já está bem desenvolvida. Temos lá 200 mil habitantes. É a 7ª cidade do estado de Goiás em população. E estamos aí nessa luta. Para ir para cá, a política hoje precisa de pessoas boas. Por que a política está ficando muito manchada? É porque os bons estão saindo. O cidadão, o eleitor, mede todo político com a mesma régua. E não pode ser. Lá tem muitos que não faz jus. Eu acho que a política é a arte de se doar. Aí tem muitos que não faz isso. Ele entra lá para tirar vantagem. E aí o eleitor taxa todo mundo. Mesmo, sabe? Aí os bons vai desanimando. E se a gente não conseguir colocar lá pessoas novas, que é o caso da Simária, do Vaguinho, nós vamos caminhar cada dia para uma situação pior ainda. Então esse é o motivo de eu estar na política. A política até hoje ela não me causou nada além de prejuízo. Se eu não estivesse na política, assim, até as condições financeiras e tudo seria diferente. Mas é a minha luta, a gente tem algum ideal na vida e é isso. Então é basicamente isso. É isso aí, rapaz. Bom, a política me despertou política em 2000. Na verdade, não foi despertado, foi um amigo meu que em 2016, na época ele ia ser eleito vereador, o Brandão, também amigo do Elcio, né? Ele era meu cliente, aí ele me convidou a fazer parte do meu partido. Naquele momento eu não me interessei, que não era o que eu queria, né? Ele insistiu, e eu, como ele era meu amigo, alguém me ajuda, eu disse, me ajuda. Eu aceitei o convite, fui fazer parte naquela época da executiva de um partido. Depois recebi o convite em 2016, na eleição de 2016, eu recebi o convite para ajudar na coordenação, né? Aí eu fui ajudar na coordenação e aos poucos você vai tomando gosto, né? Como antes, aqui no bate-papo a gente estava falando, na política ela te desperta muita coisa, né? Ela te desperta para você ter interesse de entender sobre a política, sobre várias coisas, você faz boas amizades, né? Você desperta o interesse de poder lutar por uma cidade melhor. E em 2016 fui coordenador, vencemos a eleição, o Elcio, não sei. Em 2020 fui coordenador de novo. Naquela época surgiu o ato que eu poderia fazer parte de uma chapa majoritária, né? Mas eu não me via preparado, né? E de lá para cá, de 2020 para cá, começamos a amadurecer a ideia de que o nosso bairro tinha que se posicionar politicamente. Esse é o maior colégio eleitoral, um bairro muito importante, né, que é o Jardim do Céu Azul, né? E começamos a nos posicionar. E recebi o convite do atual prefeito, Pablo Mossoró, que por sinal vem exercendo um ótimo mandato. Recebi o convite, vai estar pleiteando também na chapa majoritária. Aceitei o convite, intensificamos o trabalho, buscando apoios, principalmente no comércio, né? Eu hoje sou pré-candidato representando o setor produtivo. Eu sou comerciante há quase 30 anos, tenho o Elcio mais de 30 anos que é companheiro nosso, e tem vários outros lá com esse projeto. Então o projeto nosso foi crescendo, foi incorporando, e hoje nosso projeto, nosso trabalho virou realidade. Hoje, nosso pré-candidato já definido é o Dr. Marcos Vinícius, né, na chapa do atual prefeito Pablo Mossoró, e eu estou pleiteando na chapa com ele, como vice, né? Eu acho que a chance de estarmos lá, ela é legítima, ela existe, ela está forte,
tendo o apoio, igual eu tô falando, do setor produtivo, dos comerciantes, de empresários, de políticos, né? Você não consegue nada político se não tiver o apoio do político, né? Então, entendemos que é a hora de você ter alguém do setor produtivo. Como Valparaíso é alimentado pelo comércio, né? Quem alimenta a cidade hoje é o comércio, então não tem por que deixar um representante do comércio fora, né? Quem entende o comércio, que quer que o comércio cresça mais, né? Assim, tem que ter alguém que passa pela necessidade daquilo ali para poder tentar fazer alguma coisa, né? Então, assim, me coloquei à disposição, estou na luta e, graças a Deus, as portas têm abertas cada dia mais. Às vezes você recebe um convite de visita, você recebe uma palavra assim de afago mesmo, uma palavra boa. Então, isso que te motiva, né? Porque a política é assim, ela dorme de um jeito e amanhece do outro, né, Elcio? Tem dia que às vezes você está um pouco para baixo, que é cansativo, aí no dia cedinho a pessoa já te liga, já te jogando para cima, e você dá o gás, vai falar, não, eu vou fazer isso, né? Eu quero isso, eu vou para cima e vou fazer. Então, assim, nosso trabalho está muito bacana, um grupo muito importante. O Elcio conseguiu formar um grupo forte, um grupo competitivo, né? Não pude estar no partido dele por questões políticas mesmo, né? Mas o partido dele me representa, eu me sinto representado pelo partido, né? Que tem todos que estão lá são companheiros, né? Então, assim, eu vejo que estamos no caminho certo. Sinara, companheira nossa, pré-candidato vereador. Eu acho que temos tudo para chegar na reta final com resultado positivo. Beleza. Eu gostaria de estender esse papo, e eu até faço um convite depois, posteriormente, para vocês, para a gente fazer esse papo individualmente. Sim. Porque eu acredito que cada um de vocês tem muito mais histórias, né? Muito mais coisas para contar. E como a gente está passando nesse momento mais para o final do nosso papo, eu vou fazer aquela pergunta que eu falei, né? Que é a pergunta surpresa. E eu vou aproveitar essa pergunta surpresa para vocês, depois que responderem, já falarem, né? Falarem para o público, né? O que vocês estão pretendendo, né? E principalmente falarem também as redes sociais, como as pessoas encontram, como se informa mais sobre as propostas, as ideias que vocês estão querendo fazer, né? E onde que as pessoas elas encontram vocês. Mas a pergunta surpresa é assim: o nome do podcast é Expertise Contando Histórias. Vocês contaram um pedacinho da história de vocês. A gente está aqui de frente para um cemitério. Vocês não precisam morrer, né, para responder essa pergunta. A pergunta é: que história vocês gostariam que contassem sobre você? Agora vocês entenderam por que eu falei que você não precisa morrer, né? Para ninguém contar a sua história. Você pode estar em vida e deve estar em vida, mas que história, Vaguinho, você gostaria que contasse sobre você? Se alguém fosse falar assim: olha, numa mesa dessa daqui, jantando, almoçando, tomando uma água, um vinho, enfim, lembrasse do Vaguinho, que história você gostaria que contasse sobre você? É bom falar em vida, né? Com certeza. Por isso que eu faço essa brincadeira. Por isso que eu sempre faço essa mesma piada. Essa piada é velha. Eu desejo que numa mesa de bate-papo conte sobre mim, é história boa, né? Assim, que o Vaguinho é um lutador, uma pessoa que veio lá de baixo, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa de família, uma pessoa que quer um futuro bem bacana para o próximo, para a família. É um Vaguinho que quer deixar história no Valparaíso, né? Nós estávamos falando agora de questões políticas. É o Vaguinho que ele quer escrever uma página da história de Valparaíso, né? Mas uma página de história bem contada, uma página do bem, né? Eu não queria que sentasse numa mesa para ver, o Vaguinho manchou a história da cidade. O Vaguinho, ele não agrega nada para o comércio, né? O Vaguinho, ele fala mal disso, fala mal daquilo. Então, assim, o que eu sempre me policio é de ser uma pessoa do bem, né? Se alguém falar mal de mim, você pode ter certeza que o Vaguinho não ficou sabendo. A gente dá um deslize, né? Às vezes você magoa alguma pessoa,
às vezes até sem saber que você magoou aquela pessoa, mas a partir de mim, com a minha intenção de magoar alguém, ou machucar alguém, de dar prejuízo a alguém, né? Então eu não gostaria que minha história fosse contada dessa forma. O Vaguinho, ele me deu prejuízo, o Vaguinho não me pagou aquilo, o Vaguinho me comprou fiado e não pagou, ou o Vaguinho falou mal de mim, ou o Vaguinho é fofoqueiro, né? O Vaguinho é preguiçoso. Não, eu gostaria de contar assim, uma história de um Vaguinho trabalhador, de um Vaguinho guerreiro, de um Vaguinho que tem sonhos, né? E que ele lutou para realizar os seus sonhos. E aí, Elcio? Olha, a vida toda, isso faz parte da minha vida. Eu lutei muito para ajudar as pessoas. Sim, eu sempre procuro, independente de qualquer coisa, eu tenho um lema comigo. Que próximo de mim eu não gosto que as pessoas passem fome. Eu sempre procuro ajudar. E eu procurei na minha vida ser um bom filho, acredito que fui, ser um bom pai, ser um bom irmão, um bom esposo, e assim, um bom amigo. Então essa é a história que eu queria que as pessoas contassem de mim. Aquilo que eu fui. Não precisa deixar de contar nada, não. A minha história que eu fui, eu gostaria que as pessoas contassem. Mas principalmente essa. O que eu fui para minha família. Legal, bacana. Senhora? Eu tenho uma coisa que eu prezo muito. É caráter. Prezo muito, muito. E eu sofro muito com isso, porque quando eu digo assim, esse copo vai virar água, tem que virar água. Então, assim, é uma questão mesmo assim, que eu saio perdendo para que eu tenha que cumprir aquilo. Você entende? Então, eu quero que a minha história seja contada como uma mulher guerreira, uma mulher que venceu outras dificuldades na vida. E eu tenho um sonho, assim, de crescer na política. Venho estudando isso e trabalhando para isso há muito tempo. E eu quero chegar lá. É um sonho que eu gosto. Eu gosto do drama da política. Você não tem noção. Então, eu quero focar, eu quero crescer. Eu ainda quero sentar aqui com os meus colegas, ou quem sabe com todos vocês. Quem sabe uma futura prefeita do Paraíso de Goiás, nós todo mundo na mesa. Nada é impossível, basta você correr atrás, ter fé e colocar Deus na frente e trabalhar certo e honestamente que tudo acontece. Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa amiga, essas coisas. E sempre servir ao próximo, que é o que me enriquece a minha alma, é isso aí. Fazer o melhor pro próximo. É isso. Beleza. Tarcísio? Bom, a gente, quando se trata assim, de contar as histórias da gente, né, a gente sempre quer que contem histórias boas, né? Mas, eu dou, por exemplo, às vezes que a gente sai de madrugada para ajudar um amigo que tá aprontando lá, aí te liga de madrugada, fulano, me ajuda aqui, o meu carro quebrou aqui no meio do mato e você me ajuda aqui, que já aconteceu várias vezes comigo, às vezes que você ajuda o seu irmão, seu pai te liga, rapaz, eu tô com um problema aqui, me ajuda aqui, você vai lá, corta. Quando a gente ajuda, né? Porque geralmente o pessoal só lembra quando a gente não ajuda. Quando a gente ajuda, o pessoal não lembra. Mas eu tenho um ciclo de amizade muito fechado. Você nunca vai me ver conversando assim, andando na rua com muita gente. Senti aí alguma coisa aí, Sinara. Eu só tenho um amigo de infância, inclusive meu pai. Aí quando a gente saía, só saía nós dois. E até hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, só é nós dois. E nós fazemos um churrasco, é só nós dois. Sentar atrás e conversando. E aí, assim, a gente quer que continue a gente as coisas que a gente deixa, né? As coisas boas que a gente deixa. Bacana. Agora vocês podem olhar para a câmera lá, né? E falar aquilo que vocês querem falar, a mensagem que vocês querem deixar. Como é que as pessoas acham vocês, né? Então agora cada um pode ficar à vontade ali, um de cada vez. E aí, mete bronca. Meu nome é para ela ou para ela? Isso, para aquela câmera aí. Meu nome é Sinara Barros.
E eu venho como pré-candidata a vereadora, agora em Valparaíso vai fazer 25 anos. Tenho muitas propostas para o crescimento do nosso bairro, da nossa cidade. E vocês podem estar acompanhando o nosso trabalho na Sinara Barros, lá no nosso Instagram, Facebook também. E é isso. Beleza. Próximo. Bom, queria agradecer aqui ao Cristiano pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Vaguinho, sou comerciante há quase 30 anos, como foi dito aqui. Hoje estou com o meu nome à disposição como pré-candidato à chapa majoritária de Valparaíso de Goiás. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, quiser me acompanhar no meu dia a dia, está lá no meu Instagram, Vaguinho Paixão Condado. Estou à disposição de você. Elcio. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é agradecer o convite da Expert, né? Expertise. Expertise Soluções. Eu agradeço por ter nos concedido essa oportunidade. Eu sou Elcio. Eu vou falar do que eu estou fazendo hoje. Eu estou lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Valparaíso de Goiás, que fica lá no Shopping Brasil Center, o 3º piso. E é uma secretaria voltada para o comerciante, o empresário. Eu vou lá nos fazer uma visita. Com certeza. E estou lá à disposição. Assim, é uma secretaria que bastante importante, que poucos empresários, poucos comerciantes dão a importância devida, mas que tem lá um vasto sistema de serviços que é oferecido a eles. Então, eu espero por vocês lá. Beleza. Tarcísio? Meu nome é Tarcísio. Eu entrei nessa aqui por conta dos projetos da Sinara, né? E aí De você que eu tô acompanhando ela nesse projeto dela aí. E aí, agora a gente é o jeito de acompanhar a mulher, né? Até o final. Legal. Quer divulgar lá o Instagram da loja? Eu não sou, você acredita que eu sou, o pessoal diz que eu sou novo, mas que eu sou velho. Eu não gosto muito disso, né? Tem da loja que é TS Móveis. TS, mano. Isso, tem lá no nosso Instagram, no Facebook. Legal, né? Quem quiser entrar em contato é só ir lá na página. Então, aí eu vou falar para vocês pra gente depois ter uma outra rodada, né? Pra gente sentar nas poltronas individualmente, pra gente poder bater um papo um pouco mais robusto, com mais conteúdo. Mas eu já quero agradecer de antemão o convite, que vocês terem aceitado o nosso convite. Para nós é muito importante ouvir histórias, porque histórias inspiram. E com certeza, cada coisa que eu ouvi de vocês, de alguma forma, falou aqui no meu coração e me deixou mais enriquecido. Porque quando a gente ouve histórias, quando a gente ouve lições, a gente aprende muito mais. E esse é um dos objetivos desse projeto. Não só conectar, não só ter network, não só divulgar, mas principalmente a gente evoluir, a gente aprender, né? E aprender com histórias é muito bom. Galera, eu queria te agradecer, Cristiano, mais uma vez te agradecer pela oportunidade. E você está num projeto que parecido com isso. Hoje eu vou criar uma pessoa. A gente fala um pouco, até meio parecido com isso. O Elcio assumiu a secretaria agora há pouco tempo. Ele teve a ideia de chamar os comerciantes para um café da manhã, né, Elcio? Chamar os comerciantes de cada bairro para poder fazer o quê? Muita gente não sabe o que a secretaria tem a oferecer. Muitos comerciantes não têm essa ligação. E o Elcio, como comerciante, a experiência que tem, ele teve essa ideia, quero parabenizar o Elcio por a ideia, né, de trazer o comerciante para dentro da secretaria, para o comerciante poder entender o que funciona, o que ele tem direito, o que ele pode fazer. O Elcio teve uma ideia, um trabalho brilhante, ele está executando, eu acho que já é o segundo café que ele fez, não foi? Legal. Segundo café que ele fez. E hoje eu tive uma ideia, para você ver, de manhã, até comecei a falar com o Elcio, tem um amigo nosso lá que tem um estúdio,
para a gente poder fazer esse bate-papo. Bacana. Que legal. A gente poder trazer o comerciante para dentro, a gente poder entender as necessidades de todo comerciante, porque às vezes é um vizinho da gente e a gente não sabe qual é a dificuldade que ele tem. Maravilhoso. Né? Então, assim, quero te parabenizar pelo seu trabalho, né? De coração mesmo, e que nós vamos voltar aqui. Né? Com certeza, e eu vou pra lá. Foi muito bom, nós vamos voltar, vamos te Eu, levar lá. eu vou pra lá, porque eu tenho casa em Valparaíso, morei em Valparaíso e tenho um carinho por aquela cidade. Vamos E tirar o Paraíso. até porque a gente não pode ainda estar fazendo muito, em questão de não ser uma campanha, só Legal. uma pré. Por isso que eu deixei vocês bem à vontade. Não divulguei nada Focar, pra vocês poderem né? falar. Mas a gente ainda vai marcar Claro. pra focar nesse... Com certeza. E aí a gente vem fala mais, beleza? Obrigado mais uma vez, tá, por estarem aqui conosco. Quero agradecer o time aí que tá aí, aceitou esse desafio da gente fazer um modelo diferente. E agradecer a você que está acompanhando a gente, né, que ficou aqui até o final desse episódio. Dizer muito obrigado e é um prazer realmente ouvir histórias inspiradoras e poder proporcionar isso para vocês. Valeu e até a próxima.